Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas e que vai se inscrever também depois que o vídeo acabar, também vai comentar, vai divulgar para os amigos, vai dar like no vídeo. Teremos a grande final da Copa do Mundo rolando no fim de semana. Argentina de um lado, França do outro, briga pelo tricampeonato e é claro, a gente veio aqui fazer a prévia tática. Quais as armas que Lionel Scaloni e Didier Deschamps terão para tentar surpreender um ao outro e levantar a Copa do Mundo, o título mais importante que existe no futebol. Quem é que vai levar melhor? A gente vai fazer aqui esse duelo tático, analisar as duas equipes, o que elas fizeram até aqui na Copa e como elas podem se preparar da melhor forma para tentar levar o título, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora para o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Começando a falar da França, todo mundo sabe que o lado forte da França é o lado esquerdo, especialmente pela presença de Théo Hernandes e de Kylian Mbappé. O Théo, inclusive, herdando a vaga do seu irmão, né, o Lucas Hernandes, que se machucou na primeira rodada. Ele é muito mais ofensivo do que o Lucas e também implicou na mudança do lateral direito. O Koundé, que é zagueiro de origem, ganhou a posição do Pavard. Isso porque mudou o lado que faz a saída de três, que tem o lateral base. Esse lado ficou sendo o direito no momento do ataque, porque o Théo avança, o Mbappé fica aqui no meio espaço pela esquerda, o Griezmann faz o mesmo movimento pela direita e o Dembélé abre o campo por lá. Tchouaméni e Rabiot são os dois volantes, Koundé, Varane e Upamecano, os três zagueiros. Inclusive o Rabiot joga um pouco mais pelo lado esquerdo e ele vai ter uma função importante defensiva. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente não sabe, inclusive, se ele e o Upamecano vão ter condições de começar a final. Eles que foram desfalques na semifinal por conta de um quadro de gripe. O Upamecano até estava disponível, ficou no banco de reservas. O Konaté foi o substituto dele na partida contra Marrocos e o Fofana foi o substituto do Rabiot. Mas a gente está trabalhando aqui com a hipótese de que os dois terão condições de 100% de estarem em campo. Como esse time se defende? Tem três formas de se defender, né? A forma de alta pressão, quando o time ainda está marcando a saída de bola do adversário, ela varia um pouco. Vamos montar aqui a linha de 4 novamente, porque isso é inalterável. Isso vai continuar com essa configuração. 4 defensores. Agora, no ataque, se a saída for com 4 jogadores, os dois pontas vão ficar em cima dos dois laterais do adversário e o Giroud vai ocupar os dois zagueiros. O Griezmann vai ligeiramente ocupar aqui a posição de um meia pela direita, Tchouaméni centralizado e o Rabiot pela esquerda. Agora, se o adversário faz uma saída de 3, o Dembélé que fica mais pela direita, Giroud e Mbappé ocupam os dois zagueiros e o Griezmann fica em cima do volante que recuar para poder fazer a saída de bola. Também o time marca num 4-3-3, mas com essa mudança de configuração. Em média pressão ou em transição defensiva, quando o time começa a recuar as linhas, isso muda um pouco. A primeira linha vai recuar um pouco mais, o Tchouaméni vai ficar como esse único jogador na frente da linha de defesa, o Rabiot mais à esquerda, Dembélé mais à direita e o Griezmann aqui como um meia. O time muda a sua postura para um 4-1-3-2 nessa fase defensiva de média pressão. E em baixa pressão, quando o time marca dentro do próprio campo, Rabiot e Dembélé jogam na mesma linha do Tchouaméni. Isso deixa o Griezmann, assim como o Mbappé e o Giroud, à frente da linha da bola, ou seja, o time se defende com 7 atrás da linha da bola. Isso pode ser um problema, porque o Rabiot ele tem que cobrir o Mbappé, que não faz esse movimento para trás. E isso pode descobrir o lado direito, um lado que pode ser aproveitado pela Argentina, e quando a gente for misturar as duas equipes em campo, a gente pode explorar mais esse tipo de análise, esse tipo de detalhe no lado defensivo da França. Mas o Rabiot é quem normalmente faz esse movimento, por vezes o Griezmann é quem ocupa aqui uma segunda linha com 4, mas isso é menos usual. A gente vê mais o Griezmann realmente encostando na dupla de ataque e o time marcando num 4-3-1-2 dentro do próprio campo. Agora vamos analisar a Argentina e ver como ela pode aproveitar esses espaços que a França deixa na defesa.
Aqui a gente está trabalhando com a hipótese da seleção argentina jogando completa, com o Di Maria podendo ser uma opção aqui pelo lado direito da defesa. Esse que é um 4-4-2 que mais se assemelha a um 4-4-1-1 ou até um 4-2-3-1 quando o time está completo, né? Mas esse time sofreu algumas variações. Vale lembrar também que alguns jogadores perderam posição. O Julián Álvares entrou no lugar do Lautaro Martínez. O Enzo Fernandes entrou no lugar do Paredes e depois até do Guido, que também foi a primeira tentativa de substituição ao Paredes quando o Scaloni mexeu no time. O McAllister foi a segunda tentativa de tentar substituir o Lo Celso. A primeira delas foi o Papo Gomes, que também não deu tão certo assim. O McAllister hoje parece ser o dono da posição. O Molina é um lateral mais ofensivo, o Montiel mais posicional. Da mesma forma, na esquerda, o Acunha também ataca mais do que o Tagliafico. Mas esses dois praticamente são os dois titulares. O Lisandro Martínez também pode ocupar a zaga, no lugar do Romero, por exemplo. Ele também o Scaloni já também tentou fazer essa alternativa de jogo. E quando ele mexeu taticamente no time, para poder encaixar o seu sistema tático com o adversário ou tentar anular alguma força ofensiva do adversário, foi justamente no lugar do Di Maria, que tinha se machucado e não teve condições de ser titular. Contra a Holanda, o próprio Lisandro Martínez começou como titular. O time jogou com uma linha de 3 no meio-campo, encostando em Messi e o Álvares. Então o time jogou num 5-3-2. No momento ofensivo, o Messi ficava por trás do Álvares, Depou e McAllister aqui pelos lados de um losango e o Molina juntamente com o Acunha, sendo aqui esses elementos mais à frente. O time jogou com uma espécie de 3-4-3 losango. Contra a França, eu não acho que essa vai ser uma alternativa plausível, e também não foi contra a Croácia. Nessa partida, o Lisandro Martínez voltou para o banco e quem voltou para o time titular foi o Paredes. Aqui o Tagliafico até jogou na vaga do Acunha, mas o Paredes foi quem realmente voltou para o time para poder jogar nessa posição, no sistema tático mais usual, até para que o time ter 4 jogadores de meio campo contra 3 da equipe croata. Isso dificultou bastante o jogo croata, pelo menos até a Argentina conseguir achar o primeiro gol num contra-ataque, né? Nisso, a partir daí, a Croácia passou a não ter mais aquele domínio do meio campo que a gente viu até sair o primeiro gol da Argentina. Quais são algumas alternativas de jogo que a Argentina pode criar aqui pelo lado direito, considerando que o Depou mexer na posição dele para encaixar o próprio Paredes é uma alternativa também para essa partida, mas há outras alternativas para tentar atacar aquela fragilidade defensiva do lado esquerdo da França, mas também há uma preocupação defensiva do lado direito da Argentina, justamente com o poderio ofensivo que a França tem do lado esquerdo. Então a gente vai ver a partir de agora quais são algumas dessas alternativas possíveis, beleza? Bom, a gente parte da ideia de que a França não vai mudar o seu estilo de jogo, vai continuar com essa variação ofensiva para o 3-2-5. Com isso, se a Argentina quiser e puder contar com o Di Maria para poder atacar as costas aqui do Lucas Hernandez, seria uma boa alternativa, uma boa válvula de escape, porque é praticamente o único ponta que a Argentina tem no seu elenco, além do Papo Gomes, que é muito mais um meio atacante, mas que também pode jogar nessa função. Então, se quiser se manter o mesmo estilo de jogo, porém com essa válvula de escape por aqui, o Papo Gomes também pode ser uma alternativa, ou o time pode usar de um lateral mais posicional, que é o Montiel, e o Molina uma linha à frente, para que o Montiel marque individualmente o Mbappé e o Molina acompanhe os avanços do Lucas Hernandez. É uma alternativa, o Scaloni ainda não usou, mas eu considero como uma alternativa possível, né? Montar esse lado direito um pouco mais defensivo, mas sem abrir mão também da ofensividade. Então você tem um lateral mais defensivo, que é o Montiel, e um lateral mais ofensivo à frente para essas escapadas, justamente atacar as costas do Lucas Hernandez. O Montiel ficaria ali atento ao Mbappé na defesa, e também seria um pouco mais seguro para poder jogar nesse ponto. Outra preocupação que a Argentina pode ter é com o Griezmann, que entra muito nesse meio espaço. Eu não acredito que eles vão usar mais um zagueiro nessa partida, mas abrir o Depou e inserir o Paredes no meio
pode ser sim uma alternativa possível da Argentina fazer, justamente para que o Paredes acompanhe o Griezmann nesses momentos, né, em que ele se enfiar na defesa. Sendo assim, o McAllister e o Depou jogariam mais próximos do Hernandes. Então, a Argentina poderia ter uma possibilidade de 3 jogadores no meio contra 2 da França no momento que o Griezmann se aliar aos atacantes. Seria sobrecarregar demais o Paredes? Seria, mas também seria uma forma de proteção defensiva da Argentina. Então essas são as alternativas que eu acho possíveis da Argentina fazer. Depou, Enzo, McAllister no meio campo e o Di Maria, se ele tiver com condições de jogo. A segunda, aquela mesma com o Paredes, ou a terceira, essa um pouco menos usual, seria mais uma aposta minha, né? Utilizar os 2 laterais, um mais defensivo para parar o Mbappé, o outro mais ofensivo para acompanhar o Lucas Hernandes, mas também atacar as costas dele, e por que não atacar o Upamecano, que pode não estar 100%, e começar a partida. Seria um lado mais frágil da defesa da França. Então, vai ser importante a gente ficar de olho em como o Scaloni vai montar esse lado direito da sua defesa. Vai ser o grande X da questão nesse duelo tático da final da Copa do Mundo. E é isso, galera. Essa foi a nossa prévia tática. O que será que vai acontecer? Será que a gente vai acertar nesse nosso prognóstico tático da final? O que você acha que vai rolar? Quais serão as armas que o Deschamps e o Scaloni vão usar nessa final? Quem você acha que leva melhor? Você está torcendo para alguém, você como brasileiro? Argentina é nosso arquirrival, França nosso algoz em várias Copas do Mundo. Você vai escolher um lado ou você só vai ver pelo entretenimento, deixar o caos acontecer e lamentar, seja lá o que for? Eu tenho a minha torcida, acho que todo mundo aí já sabe qual é. E é muito mais uma torcida contra do que uma torcida a favor, não é mesmo? Então, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.